Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos de investimento da XP. Sejam bem-vindos ao primeiro call mensal da família XP Long Term de fundos, aqui nossa família de renda variável, comandado pelo Furtado e por todo o seu time. Aqui, esse é um call que a gente está fazendo aberto, tanto para nossos assessores da XP Investimentos, quanto para os nossos parceiros da Rico, dos nossos clientes, tanto pessoas físicas quanto institucionais, além dos curiosos que vieram principalmente ali pelo Telegram e pelo Instagram do Stock Pickers. Então, é um prazer estar com vocês hoje aqui. A gente está iniciando um formato novo de call mensal, a gente está testando aqui, então sintam-se à vontade de mandar o feedback para a gente. Todo mundo que se inscreveu com e-mail vai receber um e-mailzinho depois, até amanhã provavelmente, com uma pesquisa, esse call para ficar mais interessante para vocês e para a gente conseguir discutir melhor o tema. Dito isso, eu gostaria de apresentar um pouquinho os nossos participantes, começar pelo mediador no dia de hoje, que vai ser o Thiago Salomão. Thiago Salomão é o idealizador e apresentador do Stock Pickers, programa que todos aqui somos bastante ouvintes. Estou usando a camisa deles, muito obrigado pelo presente. Bela camisa. Tudo acompanha muito bem. E também estamos contando hoje com o Rodrigo Furtado, que é o gestor da família XP Long Term, e que toca o fundo e fazia parte dos fundos de renda variável da XP Asset antes disso, e com o Fabiano Barsic, que é o responsável pela cobertura, principalmente aí dos financials, dos bancos, que é o grande temática do call de hoje. Então, para apresentar um pouquinho como vai ser a dinâmica do nosso call, primeiro, o Furtado vai apresentar um pouquinho dos fundos, da performance recente, da carteira, do que ele está visualizando dos fundos da família XP Long Term. E em seguida a gente vai passar para o nosso debate, que vai ser sempre um tema diferente por mês. O tema escolhido para a gente começar o nosso call mensal é o tema bancos. Risco ou oportunidade? Oportunidade ou risco? Vamos discutir aqui quais são as tendências de longo e de curto prazo no segmento bancário. Eu acho que a gente tem um assunto bem legal para discutir. Lembrando, essa live está sendo gravada, a reprise dela deve ser disponibilizada entre hoje e amanhã via plataforma de conteúdos da XP, então conteúdos.xpi.com.br. Na seção de fundos de investimento deve estar disponível entre hoje e amanhã. Depende, porque se eu vou redigir a matéria, tem que dar um tempinho aqui. Dito isso, o que eu queria introduzir antes de passar para o Furtado é que a gente tem dois produtos hoje na família XP Long Term, o XP Long Term Equity FICFIN, que é um fundo de renda variável com perfil long bias, com viés bastante longo prazo, e o XP Long Term XP Seguros, que é a nossa versão de previdência. O XP Long Term Equity já tem 1 ano e pouco mais de 1 mês de histórico, e o fundo de previdência tem pouco mais de 7 meses de histórico, e eles em conjunto devem bater, se tudo der certo, mês que vem 1 bilhão em ativos sob gestão. Então a gente está tendo um resultado super legal, a performance tem vindo muito forte, então a gente gosta de contar sempre um pouquinho dessa história. Já falei demais, eu vou passar a bola para o Furtado para falar um pouquinho sobre performance recente, o que está na cabeça, carteira, e depois a gente vai para a nossa discussão de bancos. Furtado. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, por estar participando. A gente vai fazer esse encontro aqui uma vez por mês, dar uma atualizada no que aconteceu no mês, nos últimos 30 dias, especialmente, e falar um pouquinho sempre do que a gente está vendo de perspectivas, mas mais do que isso, nossa ideia aqui é um bate-papo, onde a gente possa trazer alguns temas que a gente discute internamente, que são parte do nosso dia a dia e que agreguem de alguma forma com informação aí para os nossos cotistas e para os interessados. Aproveitando, Furtado, desculpa te interromper, só reforçar para todo mundo que tiver dúvidas, para mandar via o botão de Q&A que fica no centro da tela. Todos nós aqui estamos acompanhando elas e vamos responder ou inserir na nossa resposta ou eventualmente responder em seguida, ok? Desculpa, vamos lá. A ideia é sempre estar trazendo pessoas do time. Hoje o Fabiano, que é o nosso sócio aqui, responsável
para essa vertical de financials e healthcare tá com a gente aqui para dividir um pouco da nossa visão de bancos. Mas eu acho que é uma coisa que é importante ressaltar, é que a gente tem como um pilar muito importante da gestão do long term um debate muito colegiado, né? Então, é importante a gente vir trazendo os membros do time ao longo do tempo. Hoje somos 9 pessoas no total, e isso vai mostrando para vocês também outras caras aí que estão por trás da gestão do XP Long Term ao longo do tempo, tá? Fazendo um resumo geral do que foi foram os últimos 13 meses, né, desde que a gente iniciou aí a gestão do fundo, foi em junho do ano passado. Então, desde lá a gente tem uma performance positiva de em torno de 37%, contra um Ibov que ficou super parado aí, né? Ficou 0,5 positivo e um CDI de 5%. Então a gente conseguiu extrair valor do mercado, mas a grande verdade é que eu acho que isso é o primeiro quilômetro de uma maratona, né? Quando a gente faz investimento aqui, a gente faz investimento com uma visão muito de longo prazo. Isso vai ficar claro para vocês ao longo do tempo. Então espero que vocês possam acompanhar aí os calls mensais e entender como é que a nossa cabeça funciona, como é que nossas discussões funcionam. O mais legal desses últimos 13 meses, eu acho que o que a gente construiu em termos de estrutura, né, e de equipe para poder gerar resultado no futuro, né? Então, mais do que uma boa performance ao longo das janelas mais curtas, aí desde a abertura do fundo, é muito importante olhar para a equipe, né, e para os processos que a gente está construindo aí para continuar gerando alfa para frente. Tá? Nos últimos 30 dias, para não perder aqui, que a gente vai começar a atualizar isso muito mensalmente, né? Nos últimos 30 dias a gente tem uma performance bem destacada, né? O fundo subiu 7% contra um Ibov subindo só 1%, e um CDI aí que não rende mais nada em 30 dias, né? E aí tem um tema que especialmente vem ganhando muito espaço aqui para a nossa gestão e que foi destaque aí dessa performance dos últimos 30 dias, que são as empresas mais ligadas ao mundo da tecnologia, né? Que de alguma forma estão causando disrupção em algum mercado. E quando a gente fala de disrupção, é difícil não falar do setor de bancos, né? O setor de bancos é uma discussão recorrente nossa, então por isso que a gente achou que era um tema legal para trazer aqui hoje. Mas o fato é que, especialmente na semana passada, tiveram muitos resultados concentrados de posições que para a gente são relevantes. Então, hoje, as 3 maiores posições do fundo são Mercado Livre, Natura e Stone. Então, são Mercado Livre e Stone sequer listadas na Bolsa Brasileira, mas companhias que a gente consegue acompanhar muito de perto por terem uma exposição geográfica ao Brasil grande, mas e que apresentaram resultados aí na última semana, especialmente muito positivos. A Stone teve um evento especial, né, que é o anúncio da aquisição da Lynx, né? Mas o que essas empresas têm em comum, especialmente Mercado Livre e Stone, é que ambas estão atacando um profit pool, que para a gente é um profit pool onde tem muito espaço para gerar valor, que é o profit pool da indústria financeira, né? Então, acho que vale falar disso, porque quando a gente, ao mesmo tempo que a gente escolheu fazer uma aposta nessas empresas aí nos últimos 6, 8 meses, e que deu certo, a gente também fez uma escolha. E essa escolha está muito linkada a uma visão de bancos que o Fabiano vai falar um pouco, que é não ter bancos, né? Por que a gente não teve bancos até aqui? O que não significa que a gente não possa mudar de opinião amanhã ou mês que vem, mas o fato é que foi uma escolha que deu certo e que tem a ver com comparação de oportunidades, né? A gente entende que não quer dizer que a gente acha o Itaú caro ou o Bradesco caro, mas e sim que a gente achava que nessas empresas a gente teria uma oportunidade maior de geração de valor, vis-à-vis o que o mercado vinha refletindo, né? Acho que a pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, catalisou esse movimento de tecnologia,
está muito mais evidente, né? Hoje até bastante divulgado, aí a Apple atingiu o valor de mercado de 2 trilhões, né, de dólares, com uma alta de 60% no ano. Então, a dificuldade hoje da discussão é muito... tá bom, depois de toda a alta que a gente viu, e olhando para frente, né, essas empresas continuam sendo uma boa oportunidade, tá? E aí eu vou passar uma visão geral assim da forma como a gente está olhando para essas empresas, que é achar que, primeiro, assim, o ambiente disruptivo, ele tem dois ingredientes que a gente se perguntou muito desde o início da crise se eles saíam da mesa ou não, que é excesso de liquidez e o outro é a queda do custo da tecnologia. Então são vetores estruturais que provocam toda essa disrupção toda que a gente está vendo. Então quando a gente fala de bancos, quando a gente vai conversar hoje com o top management de um banco relevante, listado em bolsa, uma das discussões é: eu não tenho como lutar contra esse excesso de liquidez e contra o fato de que os preços de você comprar tecnologia diminuíram muito ao longo do tempo. Então é mais fácil adentrar numa indústria, as barreiras de entrada caíram, especialmente de distribuição, quando a gente fala de conectividade, etc. Então, quando a gente olha para os bancos, que tem uma participação muito grande na distribuição via agência bancária, né, um business basicamente físico, está tendo um ataque direto nisso, né? E a gente acha que isso veio para ficar. Então, quando a gente olha para frente, a gente não acha que tecnologia é moda, né? Tecnologia vai causar disrupção em vários setores. Assim, os preços de tecnologia eles caem de forma exponencial, e aí tem uma série de estudos mostrando isso. Acho que eu recomendo muito um livro chamado Organizações Exponenciais, que fala bastante do tema, que mostra não só que cada vez as empresas mais valiosas de hoje em dia tiveram uma fundação há 20 anos atrás, 30 anos, são empresas relativamente novas, mas que também a queda do custo exponencial que traz esse crescimento exponencial das empresas. E a gente acha que tem uma reflexão muito grande para ser feita aqui no ambiente de negócios, que é não incorrer no risco de fazer projeções lineares, porque isso pode ser um risco ou uma oportunidade, né? Quer dizer, cada vez mais as empresas crescem de forma exponencial ou decrescem de forma exponencial. Então isso vale para o nosso investimento em Mercado Livre, Stone, mas vale também para a possibilidade de fazer um investimento em bancos. Se hoje a gente projeta que o crescimento do lucro dos bancos ele é baixo, pode ser que ele caia de forma exponencial também, né? Que isso seja muito acelerado. Então, acho que é uma coisa que vale ter na cabeça, que norteou um pouco das nossas decisões até agora, mas que, repito, assim, o Fabiano vai contar um pouquinho da nossa visão de bancos e a gente está aqui para mudar de opinião, né? Então, eu até acho legal, vou mostrar um pouquinho do nosso posicionamento de bancos ao longo do tempo, como a gente entrou e saiu em alguns momentos, porque e isso mostra de fato que é uma discussão quase que semanal nossa sobre a oportunidade de bancos. Me alonguei um pouco, Fabiano, fala aí, acho que você que é o professor que pode ensinar para a turma que está escutando aí um pouquinho da nossa visão em bancos. Vamos lá, falar um pouco da nossa visão aqui de bancos. Acho que assim, eu gosto... Só pedir desculpa que o Salomão tem algumas perguntas para fazer aí também, né? Então, acho que pode passar um view geral, passar um view geral e o Salomão vai introduzindo as perguntas também. Exato. Eu prefiro ouvir o Fabiano e depois eu faço as perguntas, né? Eu acho que eu estou mais curioso com o que o Fabiano vai falar do que com as respostas das perguntas que eu tenho. Então eu vou tentar ser bem sucinto, né? Para a gente poder ter espaço aí para perguntas e bate-papo. Eu gosto de olhar investimento separado em fundamento e preço dos ativos. E aqui, o que o Furtado colocou, e que a gente vem acompanhando, a gente acompanha muito pela visão de longo prazo,
é que os fundamentos do setor bancário, eles vêm se deteriorando ao longo do tempo. Não é uma coisa da crise só. Antes da crise, você já tinha o setor sofrendo underperformance nas bolsas globais pela questão de excesso de liquidez. Mas, assim, como que a gente vê bancos no Brasil hoje? É um setor com um revenue pool, um pool de receitas gigantescos, que a gente depois pode discorrer como que a gente chegou até aqui, pela concentração bancária, pelo regulador focando em estabilidade do sistema, ao invés de competição. Fato é que a gente hoje tem um setor muito concentrado, nos 90% das receitas estão nos 5 maiores bancos, e um setor ineficiente. Tá? Só falando do tamanho da receita desse setor, a gente tem um estudo do JP Morgan que eu gosto muito, que a receita do setor bancário no Brasil representa 6,5% do PIB, é a maior percentual entre os países da América Latina, e no México, por exemplo, representa só 3% do PIB, as receitas bancárias. Mostra que realmente as receitas dos bancos brasileiros representam muito. E aí você tem um setor que tem muita receita, só que tem muito custo. A gente olha muita agência por habitante, um sistema de distribuição de produtos com gerentes, com agência física, com uma infraestrutura montada, mas já antiga, muito custoso. Então, abre-se aí uma oportunidade para qualquer player que conseguir acessar os clientes, ele tem, e for eficiente esse player, ele tem um mundo de receita aí. A gente estava discutindo com o Furtado, são quase 500 bilhões de receita ano dos bancos. Então, a gente enxerga um setor com receita muito grande e não sem capacidade de crescer essa receita, pela pressão de taxas de juros mais baixas, questão de liquidez, questão de competição, de tecnologia. Então, a receita não cresce. Ao contrário, a receita ela sofre com entrada de competidores. É o que a gente viu na adquirência, que demorou 10 anos para cair o oligopólio ali, o monopólio das duas bandeiras. Demorou 10 anos, mas quando aconteceu de forma muito rápida. A perda de receita nesse setor. E terceiro, além da receita grande que não cresce, de uma receita que é deteriorada pela entrada de competidores, você tem uma rentabilidade decrescente do setor por causa do contexto global de juros menores. Tá? Então, a gente viu 15 anos atrás setor bancário sofrendo muito no Japão, depois a gente viu o setor bancário sofrendo muito na Europa por causa dos planos de recuperação, e agora a gente vê também junto o setor tendo uma projeção para o setor nos Estados Unidos, por exemplo, de queda de receita e queda de rentabilidade bem acentuada, porque os juros globais, a liquidez está muito alta, os juros globais estão muito baixos. Então, assim, esses são os 3 pontos do fundamento que deixam a gente receoso ou sem vontade de ter posição no setor. Só que investimento também é preço, né? E aí, olhando para preço, bancos é um setor que tem muita tem referência de valor grande, porque
porque você tem o patrimônio líquido dos bancos, os bancos trabalham o patrimônio líquido, né? Através da alavancagem, eles fazem o ROE, que é a rentabilidade sobre o patrimônio, e tudo dentro de banco é liquidez, é dinheiro. Então você consegue ter uma referência muito grande de quanto é a rentabilidade de um banco vis-à-vis o seu custo de capital. E é para isso que a gente olha, para quando a gente quer tentar discutir se existe uma assimetria grande de valor, apesar de uma visão cautelosa de longo prazo, dado que a gente não enxerga que os bancos têm crescimento. Carregar bancos para a gente não parece ser a melhor opção de longo prazo, carregar posição de bancos, porque é um setor que não tem growth, então pode ser que existam oportunidades de assimetria de valor, mas eles não são compounders, eles não são empresas com crescimento. Acho que é isso, Salomão. Essa é a nossa visão, sendo bem resumida. Deixa eu só, Salomão, 2 minutos, dividir com o pessoal aqui 2 gráficos sobre o que o Fabiano falou. Vocês estão vendo minha tela? Está na tela. Esse gráfico aqui em azul é um pouco do que o Fabiano falou, né? O que é isso? Assim, a receita dos bancos como percentual do PIB, né? Então a gente tem Brasil, Chile, Peru, Argentina, Colômbia, México, né? Então o Brasil indiscutivelmente é o maior, né? Dentro de geografias aqui que a gente não está tirando um país lá do outro lado do mundo, enfim, são nossos vizinhos aqui, muitas culturas parecidas, etc. E aqui à direita, essa informação que é muito importante e que tem a ver com essa visão do Fabiano de que o terreno é muito fértil para se criar valor via disrupção, qual é a diferença entre o retorno dos bancos, né, o ROE, e o custo de capital daquele país, né? E o Brasil, ele está aqui, um dos mais baixos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, apesar de muita receita, também tem muito custo, né? E isso faz o retorno ser um dos mais baixos. Ou seja, existe muita ineficiência, né? E a tese de tecnologia aqui tem muito disso, né? Tem a ver de que você consegue chegar hoje no cliente com um produto, um serviço melhor, de forma mais barata, né? E esse é um terreno muito fértil para a entrada, né? Um setor que foi oligopolizado nos últimos 10 anos no Brasil, passou por muita concentração e tem muita ineficiência, né? Outra coisa que o Fabiano falou foi os retornos não vêm sofrendo desde de hoje, né? E esse gráfico aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, é o crescimento do lucro dos bancos nos últimos 3 anos, tá? Itaú em laranja, Bradesco em vermelho, Banco do Brasil em amarelo. Você vê que bancos foram um bom investimento por muito tempo aqui nos últimos 10 anos. Você tinha um carrego de crescimento de lucro acima de 20%, né? Já tem algum tempo, desde o pós-crise, que tirando o Banco do Brasil, que teve uma compressão aqui muito grande na crise, etc., mas se você olhar para Itaú e Bradesco, você já não tem crescimento há algum tempo. E as projeções, que são os últimos 3 anos aqui, 2020, 2021 e 2022, ainda são muito negativas, né? Você olha para o Itaú aqui, Bradesco e Banco do Brasil, o quanto que é o lucro hoje em dia projetado nas nossas contas para 2022 vis-à-vis o lucro de 2019. Então a gente ainda acha que o Itaú vai rodar com lucro em 2022 ainda 5% a 7% abaixo do que foi o lucro em 2019. E aí isso é um pouco do carrego caro, né? Se você não tem crescimento, custa caro você carregar o ativo, né? Então, só uma tentativa de ilustrar um pouquinho o que o Fabiano comentou. Salomão, perguntas? Bom, agora eu desmutei. Excelente. Eu acho que eu já vi chegar algumas perguntas também do setor. Eu vou fazer uma pergunta, são 2 em uma.
que acho que já vai dar uma boa resenha aí para o Fabiano. Que acho que sempre que alguém apresenta uma tese de investimentos, a gente quer saber qual o risco dessa tese, né? Aí vocês estão mostrando uma tese de não investimento. Qual que é o risco, né? O que seria o gatilho para fazer você mudar de ideia e talvez encarteirar? Porque como você mesmo mostrou, né? Bancos, investimento não é só o estrutural, não é só o fundamento, também é o preço, né? O preço, dependendo do preço, dependendo da situação, ele pode valer a pena. Existe alguma situação, talvez tanto micro quanto macro, sei lá, alguma coisa que aconteça muito ruim para o Brasil e faça ser interessante se posicionar num porto seguro como o setor financeiro, ou até alguma situação micro? Enfim, queria saber quais são os riscos que podem fazer investir em bancos e de que maneira, se seria comprando banco, se seria se posicionando de uma maneira, sei lá, usando derivativos, ou, enfim, como é que você se movimentaria caso achasse que é uma boa investir em bancos? Vou começar aqui. Qual o risco? Qual o risco? Vou separar o risco entre, de novo, olhando o fundamento, tá? O risco no fundamento, ou seja, que a gente tenha um contexto melhor para o setor bancário do que a nossa visão. E aí tem o risco da questão de preço, que aí o setor está assimetricamente barato vis-à-vis os outros investimentos. Primeiro, acho que um risco que pode existir é você realmente ter uma recuperação em V de Brasil e você ter uma redução das provisões dos bancos de forma mais forte, onde você consiga gerar uma volta da rentabilidade dos bancos a um nível igual, parecido, ou quem sabe, eu acho difícil, mas podendo ser contrarian, igual ou melhor do que a gente via antes da crise. Isso aí daria, se as provisões de crédito se reduzem muito rápido, você consegue ter um crescimento de lucro, apesar desse nosso cenário de receita se concretizar, você vai ver um crescimento de lucro muito forte. Tá? Então, aqui a gente pode chegar lá em 2022 e ter um lucro maior do que 2019, porque você teve uma recuperação das empresas, do crédito mais rápido. Outro ponto de fundamento que eu acho que que é importante monitorar é a capacidade dos bancos se tornarem eficientes, investirem em tecnologia, conseguirem reduzir a perda de receita para as fintechs, para os entrantes, né? Aqui Stone, Mercado Livre, Nubank, e se tornar eficiente o suficiente para, num cenário de que a receita não cresce, você consegue cortar custos bem mais rápido e melhorar a rentabilidade. Também fechando agências, mudando a forma de vender o produto, que eles têm uma estrutura muito de empurrar o produto através do gerente, reduzindo o número de pessoas. Então, assim, acho que o risco no fundamento ele está ou numa provisão mais baixa ou numa eficiência mais rápida dos bancos. Quando a gente olha preço, a gente monitora bastante essa questão de referência de valor em bancos. E aí o risco de você ter de bancos serem um bom investimento, ele se torna, na minha visão, uma visão de curto prazo. Uma visão de assimetria, onde a alta performance dos bancos ela retira o case de bom investimento dos bancos. Nessa situação, e que a gente monitora os preços relativos, a gente hoje já faz a alternativa de investimento em bancos através de opções. Então, quando a gente vê
Bradesco, mais próximo de uma vez book, ver Itaú abaixo de 8 vezes price earnings, são métricas que a gente enxerga para essas empresas que começam a trazer assimetria de preço. Então, com essas assimetrias, a gente tenta buscar estruturas de opção que a gente possa capturar upside dentro de uma janela de alguns meses. E eu gostei que na resposta você falou que uma recuperação em V pode reduzir as PDDs, né? E isso vai acabar ajudando o lucro dos bancos, né? Porque a gente está vendo um aumento de provisão aí. Mas olhando até para o outro cenário econômico, né? A gente não tem uma recuperação em V, nem tem uma recuperação, né? A gente está aí flertando ali, fazendo piquenique na beira do vulcão de novo, aí com o Paulo Guedes podendo sair ou não, teto dos gastos podendo ser perfurado, até ter um desarranjo fiscal que, se acontecer, e se olhar no histórico do Brasil, a chance da gente errar é maior do que de acertar, né? Isso acontecendo, a gente tendo um problema fiscal maior, que pode puxar o juro para cima, enfim, tendo todo esse desarranjo, você acha que os bancos podem acabar sendo vistos como o que sempre foi visto no Brasil, como quase um porto seguro numa situação de maior crise? Ou você acha que isso é um cenário muito distante? Eu acho que ser visto como porto seguro, banco, é um cenário onde você tem a referência de valor muito forte, a referência de price to book muito forte, e você acredita que a bolsa seja para baixo, que os outros ativos que têm crescimento, que têm histórias de empreendedoras de crescimento, elas não vão se realizar. Então você vai pela preservação de capital. Nesse cenário, talvez bancos sejam uma alocação. Mas a gente, como analista de empresas, buscando ser sócio de empresas boas que se reinventam, que buscam crescimento e buscam rentabilizar ao longo do tempo, fazer esse tipo de opção como investimento parece ruim. Assim. Então eu não vejo esse cenário, um cenário de problema fiscal no Brasil, trazer para a gente uma maior alocação de bancos. Acho que eu iria muito mais pela questão de assimetria de valor. Questão de juros subir no Brasil, aí realmente o Brasil descola do mundo, né? Para todos os ativos da bolsa, e aí a gente vai ter um cenário realmente em que os ativos de crescimento eles vão underperformar a bolsa. E aí talvez seja melhor você ter ativos como Vale, que é uma empresa que a gente gosta também e é uma posição nossa. Furtado? Só é importante, assim, essa discussão está aumentando hoje em dia, a questão do growth versus value, né? Que é ativos de crescimento contra ativos muito baratos, né? Aqui a gente olha case a case, a gente não faz esse tipo de aposta, no limite a gente quer estar até o mais equilibrado possível, né? Mas a discussão, acho que o Fabiano colocou muito bem, a discussão para a gente é sempre fundamento ou trading, né? O fundamento é o que a gente acha que vai acontecer com as companhias, né? O trading é o que a gente acha que vai acontecer com o preço da ação das companhias, né? E o trading ele envolve outra coisa que não só o fundamento, envolve psicológico das pessoas, envolve fluxo de mercado e etc. Então, acho que o grande risco que a gente está incorrendo em não ter bancos hoje, e aí a gente mitiga ele com as estruturas de opção que a gente tem feito, é você ter um rally de bancos momentâneo, que a gente veria que sem nenhuma mudança no fundamento, de médio e longo prazo, a gente veria muito mais como um voo de galinha do que como vou virar sócio do banco agora porque esse banco vai ser um grande gerador de valor nos próximos 3, 5 anos, entendeu? Então esse risco ele existe, né?
ele está muito claro para a gente. Acho que ele é muito majorado no Brasil pelo peso que bancos têm no índice, né? Bancos têm uma representatividade muito grande no índice, até diminuiu de um ano para cá, mas ainda é muito relevante. Mas tudo bem, assim, você olha globalmente, teve shift de representatividade no índice em vários momentos do tempo. Aqui no Brasil, a gente já teve telecom mais de 50% do Ibovespa, então hoje é um setor esquecido, né? Mas a gente sabe que a gente está incorrendo esse risco, e a nossa forma de se proteger desse risco de tem um rally de bancos e a gente não estava posicionado, a gente tem feito uma estrutura de opção. Tem várias formas de fazer isso, tá? Mas a que a gente tem feito aí, especialmente nos últimos 2 meses, a gente compra um call spread, né? Então você está apostando, vamos imaginar que hoje o Bradesco está a R$20, né? A gente tem feito até com o Itaú, porque a gente tem preferências estruturais pelo Itaú do que pelo Bradesco, mas vamos usar, Bradesco está a R$20. A gente compra um direito de comprar Bradesco a R$20, vende um direito de comprar Bradesco a R$22, então a gente está exposto aí a 10%, 15% da alta, às vezes, e ao mesmo tempo vende uma put a R$18, que quer dizer o seguinte, que abaixo de R$18 a gente começa a estar posicionado em bancos, né? E isso casa muito com a nossa visão de bancos hoje, que é uma visão de curto prazo, onde o valuation é muito barato, né? Se você olhar para o preço-lucro do ano que vem, se olhar para o price book, parece que tem pouco downside, né? Essa referência de valor que o Fabiano falou, mas o médio prazo é um médio prazo onde a gente não vê o lucro crescendo por questões até mais conjunturais, eventualmente, então a crise, enfim, algumas questões específicas, e mais do que isso, a visão de longo prazo, quando a gente olha 3 anos à frente, a gente acha que ela pode ficar cada vez mais suja pelo assunto de disrupção, né? Se a gente fosse colocar aqui todo mundo em 2022, 2023, a gente estudando o setor de bancos, acho que a nossa discussão sobre disrupção vai estar muito mais aquecida do que ela está hoje, né? Então essa é a nossa visão do porquê que é difícil a gente ver bancos subindo 20% ao ano aos próximos 3 anos, entendeu? A gente acha que ele pode subir 20% mês que vem? Eventualmente pode. É uma questão de trading, né? Mas a gente acha difícil que esse seja um ganho estrutural ao longo de um período mais longo, né? E é por isso que a gente tem que se posicionar muito mais para tentar, se essa alta repentina acontecer, a gente está de alguma forma pegando esse upside, do que eventualmente isso sendo um investimento estrutural nosso. Excelente. Eu pego uma pergunta aqui do chat, porque eu vi que chegaram muitas aí, Brandão. Não sei se você acompanhou. Acho que seria legal escolher. Porque chegaram bastante perguntas aqui. Para utilizar. Tem algumas boas. Tá. Vou dar uma olhada aqui. Não sei se alguma já tinha chamado sua atenção, se eu escolho aqui, Brandão. Tinha visto no começo sobre questão de dividendos dos bancos. Aqui, ó, achei da Natália. A Natália falou que é um setor que ainda distribui bons dividendos, se não seria interessante ter os papéis por conta disso, mesmo com essa baixa projeção de crescimento do setor. Você quer responder, Fabiano? Você que manda. Não, eu respondo, dou aqui 30 segundos e você complementa. A Natália está certa. Os bancos, eles, quando tem forte crescimento histórico, eles tiveram níveis de payout baixos, porque eles reinvestiam capital para crescer. É um setor que precisa de capital para crescer, frente à carteira de crédito. E nos últimos anos apresentou mais baixo crescimento. Então, por exemplo, o Itaú foi subindo o seu payout de 35%, 40%, chegou a bater 70%,
e no último ano, acho que em 19 foi 50%. A questão é que como esse cenário que a gente está vendo de bancos, você tem uma deterioração na rentabilidade dos bancos, do retorno sobre o patrimônio dos bancos. O que, para um setor que precisa crescer, precisa sempre colocar capital para crescer, começa a sobrar menos para pagar dividendo. Então, assim, se você me perguntar como eu vejo o payout dos bancos para frente, a gente está excluindo o ano de 2020 porque existe uma limitação imposta pelo Banco Central para o pagamento de dividendos mínimo de 25%. Então, os bancos devem acumular um pouco de capital ao longo de 2020. Mas olhando 21, 22, a redução da rentabilidade do ROE dos bancos vai fazer com que o payout que a gente enxergue deles seja mais baixo do que a gente enxergou no passado. Então, assim, de novo, os bancos eles são um setor que tem alguma são baratos, mas que esse yield ele não é crescente. Ele é um yield talvez com disrupção possa ser até decrescente. Eu digo percentualmente. Só aproveitando, assim, um dividend yield alto, por si só, quando a gente olha para o ano que vem ou para daqui a 2 anos, ele não é suficiente, né? Ele só é suficiente se você acreditar que ele cresce alguma coisa, nem que seja inflação, né? Que aí você, de fato, pode falar que eu tenho esse retorno real, né? Então, se você vê um dividend yield de uma ação que hoje é 5% ou 10%, isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é qual é o crescimento desse dividend yield no tempo, né? Então, se hoje eu invisto numa empresa que tem dividend yield de 10% no ano que vem, mas esse lucro não cresce, então é 10% no ano que vem e 10% em 2023, é muito diferente de eu ter um investimento numa empresa que tem um dividend yield de 5% hoje, de 10% em 2021, 15% em 2022, 20% em 2023. Então, no final do dia, não se trata de uma discussão de valor e crescimento, né? Tem uma frase do investidor americano que eu gosto, que fala sobre isso, mas assim, se trata de valor hoje ou valor no futuro, né? Se você tiver uma convicção muito grande que a empresa que você está investindo ela cresce, né? Porque o ambiente competitivo é favorável, o mercado cresce, ela tem um produto diferenciado, uma cultura diferenciada, eu tenho certeza que isso vai te retornar muito mais do que simplesmente o dividend yield de curto prazo. O que o dividend yield de curto prazo permite é que você tenha um downside limitado. É justamente a nossa visão de bancos. Assim, a gente acha muito difícil você ver bancos caírem muito mais do que 20% dos patamares atuais, né? Então, assim, é de fato um downside bem, assim, muito difícil mesmo. Assim, acho que a 10% abaixo dos preços atuais já tem uma referência de valor muito grande. Então esse é a grande dificuldade hoje em dia de tomar essa decisão, né? É um downside limitado e um upside limitado. Por isso que a gente entende que otimizando via estrutura de opções é a melhor escolha. Chegou outra pergunta referente a dividendo. Eu acho que já foi respondida em cima disso, mas acho que é o ponto mais interessante. Só não estou encontrando ela de novo aqui. Eu acho que eu marquei como respondido aqui. Beleza. Então, porque já estava sendo bem... A pergunta era sobre a projeção de dividendos em percentual sobre os preços atuais das ações, olhando para frente aí nos próximos 3 anos. Essa era a pergunta. Eu não sei se vocês têm essa projeção. Eu tenho aqui comigo, a gente enxerga hoje Itaú, Bradesco com dividend yield por volta de 5% e com a nossa visão de não crescimento permanece em 5%. E Banco do Brasil um pouco mais alto, dado que ele está um banco descontado, 6,4%.
Pegar outra pergunta aqui que chegou. Essa pergunta achei interessante porque entra num ponto de defesa aí aos bancos. Falou que apesar da ineficiência bancária, as reformas que o governo pretende com concessões demandam muito capital privado, que inevitavelmente devem ser financiados pelos bancões. Vocês não enxergam as reformas como um trigger de crescimento para os bancos? Bom, se eu puder responder, a gente entende que você tem veículos onde você captura esse movimento muito melhores, né? Assim, vou dar um exemplo de uma posição que a gente tem no fundo, que é a B3, né? Assim, acho que o mercado de capitais, no final do dia, será o grande financiador da economia num ambiente onde você tirou o financiamento público, né? Ou reduziu o financiamento público. Então, isso é um dos grandes motivos pelo qual a gente é super otimista com o mercado de capitais brasileiro, né? Então, Fabiano, se quiser complementar. É uma boa pergunta, mas é interessante olhar o resultado dos bancos, e o resultado dos bancos ele vem muito do varejo, da carteira de varejo, da carteira de pequenas e médias empresas de pessoa física. Os bancos, dada a Basileia 3, a implementação de Basileia 3 dos últimos anos, os bancos vêm tentando reduzir a sua carteira, não reduzindo ou não crescendo a carteira corporate e permitindo que o mercado de capitais faça o papel. Então eles trabalham mais de emissores para o mercado de capitais do que encarteirando crédito corporate. Então vai muito nessa visão que o Furtado falou de que B3 é um veículo melhor para capturar um cenário desse de reforma e crescimento de infraestrutura. Você falou de Basileia, aí chegou uma pergunta sobre como vocês estão vendo os índices de Basileia dos bancos, e até acho que é legal juntar com a pergunta que o Marcos Paulo fez, a Gabriela Abreu fez, que ela perguntou, a gente entende que os fundamentos mudaram bastante desde janeiro 20 para cá, né? Mas mudaram tanto assim para os bancos terem caído tanto e não voltarem? O que explica isso? Ela até já emendou. Vocês veem um aumento de inadimplência impactando os bancos no curto prazo? Acredito, pela explicação do Fabiano, o grande problema dos bancos é justamente esse aumento de inadimplência, né, que fez com que houvesse uma revisão ali nas provisões. Isso deve impactar o lucro dos bancos. Tanto que, se a gente tiver uma recuperação muito mais rápida, toda essa provisão vai se reverter em lucro nos próximos anos. Vou complementar o que você falou. Acho que o que você falou está certo. Só respondendo sobre a Basileia dos bancos. A Basileia dos bancos brasileiros é bastante folgada. Os bancos são muito sólidos. Eles tiveram o câmbio, a depreciação do real impactou um pouco a Basileia dos bancos através do overhead, que é uma estrutura que eles utilizam para arrediar os ativos fora do país, mas os bancos já tiveram esse impacto e ainda continuam com basileias bastante folgadas, por volta de 12%, 12,5%, que é o nível que eles veem como um nível mínimo, um nível bom para trabalhar. Acima disso, eles no longo prazo distribuem para os acionistas através de dividendo. Minha visão, Salomão, em relação à performance dos bancos, tá? Antes da crise, a gente já vivia um cenário de liquidez mundial abundante, tá? Estados Unidos e Europa já estavam fazendo um movimento de juros para evitar que o mundo entrasse num caminho de recessão. Os bancos já vinham sofrendo em relação a isso.
Furtado, a gente tem num slide a perspectiva dos bancos dos Estados Unidos de crescimento de receita. O que significa isso? Assim, com a crise, o movimento de juros nos Estados Unidos e global, ele só se acentuou. E isso prejudica muito bancos. A receita de banco fica muito impactada quando os juros ficam muito baixo, tá? Então, aqui a gente trouxe, não é a nossa estimativa, a estimativa do UBS, mas o UBS ele está enxergando a receita dos bancos em 2022 dos bancos americanos menor do que a receita de 2019, tá? Isso justamente por causa de um cenário de juros mais baixo, dificuldade de crescimento de carteira, e aqui a gente não está nem falando de PDD, porque a gente já está olhando uma recuperação de provisão, a gente já está olhando uma recuperação de provisão lá para 2022, mas mostra que a performance dos bancos brasileiros, ela também é afetada pelo setor mundialmente. Mundialmente, os bancos estão underperformando, estão tendo performances piores do que outras ações. E aí é muito difícil a gente virar e falar assim, o Itaú ele tá 1,5, 1,6 vezes price to book, né? Valor patrimonial, 1,6 vezes valor patrimonial. E você tem o JP Morgan, um banco nos Estados Unidos super eficiente, rentável, também a 1,5 vezes valor patrimonial. Então, assim, a questão da performance das ações e do valor relativo do valuation dos bancos transborda um pouco além do nosso Brasil aqui, do nosso mercado. Então você tem bancos no Brasil são baratos, eles estão baratos, os bancos dos Estados Unidos estão muito baratos, e aí a gente enxerga o contexto de fundamento por trás, que a crise e os juros internacionais estão fazendo com que os bancos não tenham crescimento, tanto aqui quanto lá. Acho que é importante marcar, pessoal, assim, o objetivo aqui também era passar um pouquinho, essa não é uma visão de hoje, né? Essa é uma visão que permeou as nossas escolhas até aqui, né? Se amanhã vocês acordarem e a gente tiver banco na carteira, não reclamem, né? Assim, a gente está aqui o dia inteiro estudando, olhando esses dados, é muita coisa que a gente monitora ao mesmo tempo. Então, esse insight que o Fabiano trouxe é muito importante, porque assim, muito se discute no Brasil bancos pela relevância que bancos têm no Ibovespa, né? Acho que se não tivesse essa relevância toda, a gente estaria discutindo bem menos, né? Mas não é uma questão brasileira, é uma questão global, né? Seja a questão da disrupção, seja a questão dos juros baixos, seja a questão de um horizonte onde você não consegue enxergar crescimento, né? Que é 2, 3 anos, assim. Então, mas a gente está atualizando essa visão toda hora, a gente está conversando com os bancos, está sempre atualizando a visão de PDD, está atualizando a visão de como é que está a atuação dos disruptores em cada mercado. Então, hoje, a gente entende que tem um curto prazo que o ativo pode performar de forma muito repentina por conta de um valuation aparentemente muito atrativo, mas o médio e longo prazo ainda muito nebulosos. Então, a gente não toma uma posição estrutural, toma uma posição via opções, né? Mas é indiscutivelmente barato. Se você olhar historicamente os múltiplos de preço-lucro dos bancos, a gente está nos lows, né? Então, principalmente você pegar um Itaú, e se você quiser fatiar o Itaú entre Itaú e a participação que o Itaú tem na XP, né, isso fica mais barato ainda, né? A gente vai estar vendo aqui 6,5 vezes lucro, né? Enquanto historicamente bancos negociaram aí entre 8 e 12 vezes lucro, né? Então, é indiscutivelmente muito barato sob uma ótica de curto prazo.
É por isso que a gente discute tanto bancos aqui, e a gente vai continuar discutindo, tá? Mas por enquanto, o que permeou nossas decisões até aqui foi essa visão um pouco mais estrutural aí, da dificuldade dos bancos de crescerem em lucro ao longo dos próximos 2 anos. Só para complementar, relembrando a pergunta do Salomão, sobre o que poderia mudar a nossa visão, a gente monitora os fundamentos dos bancos também fora do Brasil e a performance dos bancos fora do Brasil. Porque essa é uma luz que pode acender e dizer, puta, os investidores de forma global estão olhando, estão atentos, estão voltando a investir em bancos. Então a gente também tem que estar monitorando isso. Excelente. Dá tempo de mais uma pergunta, né? Como tem muita pergunta aqui, eu vou separar 2 e vocês escolhem, tá? Qual quer responder, porque são de temas bem diferentes. É porque 2 pessoas perguntaram sobre B3, já que vocês falaram de B3, eu não sei se vocês têm na carteira, vocês têm opinião, mas tanto o Eduardo quanto o Ryuji perguntaram como vocês veem a possibilidade de novos entrantes impactando a B3. E aí uma outra pergunta que eu achei interessante também do Eduardo é como vocês veem os projetos de aumento de imposto e limite de juros que estão tramitando no Congresso, o quanto isso pode atrapalhar ainda mais a vida dos bancos. Eu vou ficar com a dos projetos e impostos. E aí o Furtado responde a de B3. Então, a gente acompanha, é muito noise, gera muita volatilidade, mas aqui a gente está falando de teto de juros sobre cartão de crédito e cheque especial. Isso seria um impacto relevante. Ele é por um período apenas, ele é só durante o período de pandemia, né, decretado. Então, seria um impacto relevante nos bancos, mas seria um impacto, acho que mataria, por exemplo, um player como o Nubank, que é um player que tem toda a sua rentabilidade em cima de um produto, que é cartão de crédito. Então, assim, acho que conversando com os bancos, a gente conversa muito, debate muito nas reuniões que a gente tem com os bancos, existe espaço para judicializar também essa questão de teto de juros. Aumentos de contribuição social sobre o lucro dos bancos, hoje já é muito alto. Hoje os bancos pagam 45% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, assim, acho que isso aí é mais difícil e seria também de forma passageira. Então, assim, é muito noise, mas eu tenho a visão de que se é ruim para eles, é muito pior do que para competidores e seria um desserviço para o setor e para a sociedade. Tentando responder de forma rápida a pergunta da B3, pessoal, assim, essa é uma discussão que permeia nossas rodas aqui há 10 anos, talvez, né? 10 anos, desde que a B3 foi listada, basicamente, que a gente discute possibilidade de competição. E a gente, historicamente, sempre foi um pouco mais cético por diversos motivos, tá? Mas o principal deles é que existem várias barreiras de entrada que são difíceis de observar, né, à primeira vista, né? E algumas delas, eu diria a principal delas, tem a ver com os sistemas que a B3 fornece aos players de mercado, leia-se as corretoras, né? Então, hoje em dia, muitos dos sistemas das corretoras eles estão enraizados em cima de sistemas da B3, né? E qualquer player novo entrante, essa é uma diferença relevante para o mercado lá fora. Qualquer player novo entrante, ele vai ter que arcar com o CAPEX, né, com o investimento das corretoras para se adaptarem
a uma nova bolsa. O que é diferente lá de fora, né? Lá fora, quem paga a bolsa, né, não é o cliente final, é a corretora, né? Aqui no Brasil, quem paga a bolsa é o cliente final. Então, uma nova bolsa, ela não beneficia os intermediários, ela beneficia o cliente final, sendo que é o intermediário quem tem que fazer o investimento para se conectar nessa nova bolsa. Então, essa discussão ela foi muito relevante ali, eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas se eu não me engano foi 2011 ou 2012, uma audiência pública que a CVM fez. Tudo bem, a gente tinha outros patamares de volumes de mercado, então os volumes de mercado hoje são muito maiores, o que aumenta, né, a fatia de receita que um competidor pode querer morder, mas a gente diria também que a B3 fez um bom serviço de criar barreiras de entrada para dificultar a entrada de um novo competidor nas linhas de receita mais importantes. Então, a fusão com a CETIP, a própria fusão da Bovespa com a BMF lá atrás. Então, hoje em dia, a B3 tem diferenciais competitivos relevantes, né? A gente acha que algum competidor ele vai vir em algum momento do tempo, mas ele vai morder um pedaço pequeno da receita da Bolsa como um todo. Então, a gente hoje acha que essa ameaça de um novo entrante ela não é relevante, tá? Mas sim, é uma empresa que gera muita receita, muito lucro, naturalmente tem muita gente de olho, né? Em algum momento do tempo pode ter disrupção nesse mercado também. A gente acha que não está na janela dos próximos 12 meses alguma coisa relevante nesse sentido. Boa. Discussão muito interessante, acho que eu aprendi muito ouvindo vocês aqui. Muita nota, vou ter que rever umas 2, 3 vezes a reprise aqui para conseguir escrever a matériazinha. Obrigado. Eu acredito acho que nossos clientes, nossos parceiros também se enriqueceram muito com essa discussão. Estou bastante ansioso para o próximo call aí, que vai ser na terceira quarta-feira do mês de setembro, também 5 horas da tarde. Então, nosso encontro vai ser toda terceira quarta-feira do mês, 5 horas da tarde, para falar um pouquinho, sempre um tema novo, sempre um tema diferente. Então, já estou ansioso para o próximo. Dito isso, eu queria agradecer muito, Salomão, por ter participado aqui, por ter contribuído. Eu jamais ia conseguir mediar nesse tempo. Você entende muito mais desse troço que eu, então, obrigado demais por ter me salvado. E, acima de tudo, agradecer ao Fabiano e ao Furtado por terem tocado e dado essa aula aqui para a gente. Eu queria já aproveitar, sei que muitas das perguntas não foram respondidas, eu estou vendo aqui o botãozinho de Q&A com pelo menos 17. Então, quem não teve pergunta respondida, manda para a gente por e-mail, no e-mail ri@xpasset.com.br. O time vai receber esses e-mails e vai encaminhar para a equipe de gestão para contribuir com essas discussões. Então, eu peço a gentileza. A reprise dessa live vai ser disponibilizada na plataforma conteúdos.xpi.com.br, junto com um resuminho, que eu acabei de ver que o Salomão aqui já me salvou a vida e escreveu o resumo para mim. Muito obrigado. Vai me salvar algumas horas. Então, vai estar disponível. Então, gente, gostaria de agradecer e eu passo a bola aqui para o Furtado para deixar a mensagem de encerramento desse call. Bom, eu queria agradecer aí ao convidado especial, né, o Salomão, que ajudou bastante aí na condução do bate-papo. Nossa ideia aqui é fazer com que esse bate-papo seja cada vez mais leve. Assim, peço desculpas se a gente não respondeu todas as perguntas, mas, por favor, mandem, que a gente vai fazer questão de responder via e-mail. A gente quer tá trazendo aqui todo mês algum tema que agregue de alguma forma, com alguma informação. Então, agradeço aí a audiência, espero vocês na próxima. Agradeço o Fabiano aqui pela aula de bancos que ele deu para a gente também. Obrigado, audiência. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Abraço, pessoal. Até a próxima. Nos vemos aí em setembro. Se cuidem.